Chama o vizinho que Pé na Rua já vai começar. O Pé na Rua está na ONG Gajope, que fica aqui no bairro da Boa Vista, no Recife. E a gente vai bater um papo com o advogado Luiz Emanuel Cunha. Beleza, Luiz? E aí? Tudo em cima? Então, Luiz ficou de explicar para a gente sobre as mudanças do Código de Processo Penal. Luiz, primeiro eu não posso deixar de perguntar que bexiga de código é esse, né? O Código de Processo Penal ele é um conjunto de regras que dizem como o processo ele vai se desenvolver. Então é lá que diz quando tem que haver citação, o prazo de citação. O que é citação? Citação é quando a pessoa que é denunciada pelo Ministério Público e o juiz recebe a denúncia, então manda um documentozinho para casa do citado lá, do denunciado. Dizendo que o camarada pode... Com nome de citação, dizendo venha responder esse processo que o Ministério Público ali está lhe acusando de algum crime. No direito, muito pouca coisa muda, né? Mas nesse caso assim teve uma mudança até significativa. Porque o que aconteceu? A lei nova ela estabelece uma série de medidas cautelares que podem ser aplicadas antes da prisão efetivamente. Porque antes o que acontecia? A pessoa ou era presa por flagrante delito ou então por ordem de juiz, né? No cumprimento do mandado de prisão. Existem esses dois tipos de prisão. Dois tipos Cumprir de o prisão. mandado ou flagrante. Ou flagrante delito. Certo. Aí hoje o que acontece? Nos crimes em que a pena de prisão é até de 4 anos, né? Independente de reclusão, detenção e tal, essa diferençazinha que está relacionada ao regime, né? Então até 4 anos de xadrez. Até 4 anos a pessoa presa em flagrante, então o que pode acontecer? O juiz, antes de realmente ordenar a prisão, ele pode, e até mesmo depois de ter ordenado, ele pode mudar no sentido de determinar essas cautelares. Então o cara não precisa... Foi pego em flagrante. Sei lá... Roubou alguma coisa, até 4 anos, um furto. Esse caso mesmo que aconteceu, da extorsão do... Do Flanelinha, que foi preso por extorsão. Pronto, chegou lá, flagrante delito lá. Até antes, o cara podia já ficar preso indefinidamente, até que fosse julgado. Hoje a fiança, ela renasceu praticamente, né? Porque antes ela era muito pouco usada e praticamente já tinha dito que ela estava fora do Código de Processo. Existia de fato, mas existia direito, mas ninguém usava de fato. Então agora, com essas cautelares, a gente já pode inclusive aplicar a pessoa presa em flagrante, paga a fiança e responde o processo de liberdade. É bom a gente sempre ressaltar que isso é só para crimes que teriam até 4 anos. Então, assassinato, estupro, esses crimes mais cabulosos, continua. Isso. Né? Porque, então, não é bandido grande que a gente está falando. Não. Na verdade é uma especialização do processo penal agora, né? Porque já tem um juizado especial. Então, naqueles casos de crime cometido até 1 ano, então você já tem um procedimento diferenciado. E o juizado especial criminal ele é muito ágil, né? No sentido de que, se foi um crime de dano, a pessoa quebrou o telefone mesmo, então numa audiência você recompôs o dano, então não precisa nem... Vai para casa, né? Vamos trabalhar, né? Está resolvido, então está acordado, é somente o pessoal não voltar a interagir negativamente. Nós todos sofremos com uma sensação de impunidade muito grande. Já foi muitas vezes chamado o país da impunidade. As pessoas não pagam pelos seus crimes. E ao mesmo tempo é um país que ainda se prende muita gente. Você tem uma experiência aqui no Gajope, que é uma ONG de direitos humanos, que é filiada ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. Como é que você vê essa relação? Muita impunidade e muita gente presa cada vez mais. O Brasil ainda continua como um país de impunidade, né? O acesso à justiça da gente ele é um direito muito delicado. Então, sempre as decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da própria Corte têm batido muito nisso. O Brasil não é um país que dá um acesso à justiça de um tempo razoável. Inclusive, já teve uma alteração constitucional que coloca lá, né? Então, todo o processo criminal, o processo administrativo, ele precisa ter celeridade, ele precisa acontecer dentro de um prazo razoável. Muita impunidade e, ao mesmo tempo... muita gente presa. Né? Mas agora, se a gente for fazer um levantamento no sistema penitenciário, né? Qual o tipo de pessoa que está presa? Né? Qual o perfil pessoal? Né? Certamente não é aquele banqueiro que conseguiu o seu habeas corpus, né? 2 horas depois do mandado de prisão dele, né? Então é um caso que todo mundo conhece bastante. Sim, o caso de Daniel Danta. Isso mesmo. Então esse não é o perfil de pessoa que está presa lá.
E ainda tem muita gente presa sem sentença, sem julgamento. Tem, a maioria das pessoas que estão presas hoje, que estão lançadas no sistema penitenciário, né, nos estabelecimentos, né, são pessoas que ainda estão esperando julgamento. Com essa mudança específica, isso já vai melhorar um pouquinho. De qualquer jeito, freia um pouco, né, essa superlotação da gente. Eu espero que faça com que também os juízes tenham um pouco mais de... Os juízes, os promotores, de certa forma todos os operadores, né, tenham eles se dediquem mais ao processo, estudem mais a situação, o contexto, porque até mesmo o próprio Código Penal, aí junto do processo, né, Que é um outro código. que é um outro código, né, Esse é o que diz o que é crime, né? diz o que é crime. O Código Penal diz o que pode e o que não pode. O Isso Código do mesmo. Processo Penal diz como é que isso aí vai Como ser é que isso aí justiciabilizado. vai ser, né, Já trazido estou para sabendo dentro do tudo aqui direito, de né? direito. Né? Agora, o que a gente espera também é que, do mesmo jeito que vai tentar diminuir essa superlotação, o que a gente não quer é que essa lei feche os olhos para o sistema penitenciário. Valeu, Luiz. Massa. Faça a sua parte com a arte, a gente faz o bem, a gente tem o que mostrar. Muita coisa boa pra si.